novo conceito, uma nova ideia de hoje, não a da época dela. A época dela, ela respondeu às demandas da sua época. E essa cosmologia, era a cosmologia que está em Jó 26:7, responde às demandas da sua época. Ponto. Tá certo? E é isso, porque se nós falarmos que o Jó tinha que explicar, explicou isso na cosmologia moderna, que a Terra estava pairando sobre o vácuo do universo, então ninguém na época do Jó, nem o próprio Jó, entendeu esse texto. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. E eu quero desde já agradecer a todos aqueles que têm divulgado o canal, aqueles que têm se inscrito nele, aqueles que têm deixado seu joinha e seu comentário. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês ricamente em Cristo Jesus. Estamos aqui em mais um vídeo, daquela série que eu prometi a vocês, dos versículos não científicos da Bíblia. Esse aqui é a parte 2, parte 2 dos versículos não científicos da Bíblia, aqueles versículos que as pessoas mostram, para satisfazer a sua mentalidade de ciência moderna, aqueles versículos que as pessoas mostram dizendo, tá vendo esse versículo aqui, ele está antecipando algumas verdades que a ciência, que as pessoas não conheciam e que a ciência moderna, essa coisa maravilhosa que é a ciência moderna, como viveríamos sem ela, conseguiu descobrir, e aí isso prova que esse livro é um livro grandioso. A Bíblia é um livro grandioso porque é um livro atualizadíssimo, A ciência está ali em total harmonia com o texto bíblico. Então, eu gostaria de discutir um pouquinho hoje sobre Jó 26:7, que é um desses textos amados, preferidos pelo pessoal da cosmologia moderna, cristãos, piedosos, homens e mulheres de Deus que acreditam nisso por causa do fruto da nossa mentalidade, Vivemos num mundo cientificista, num mundo onde os grandes... E a modernidade e o cientificismo caminham muito juntos, Porque surgem aí de uma forma progressiva e contínua, e as pessoas olham e dizem assim, de fato, tem uma relação muito grande entre o período da modernidade e a ciência. Outro dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre o porquê temos essa mentalidade. Mas Jó 26:7, muitas pessoas pegam esse texto e tentam transformá-lo num texto que comprova que a ciência moderna é o meio pelo qual esse texto é explicado. O texto diz, ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. E aí as pessoas pegam esse versículo e dizem, está vendo? Essa cosmologia não era conhecida naquela época. Egípcios, babilônicos, nenhum povo semita, sumérios, assírios ou hititas, não importa quem eram, quais sejam os povos, nenhum deles tinha aí possibilidade de saber isso, e Deus, o Deus verdadeiro, revelou aos hebreus semitas essas verdades, que a terra está pairando sobre o vazio, sobre o vácuo universal. Será? Será que é isso que o texto está dizendo? Isso é uma polida, Isso é uma tentativa de transformar o texto num texto moderno, um texto que responde a demandas modernas. A questão é, o que nós devemos fazer? Nos perguntar como Jó via o mundo, qual era a cosmologia dele, como ele enxergava, E entender isso, pessoal. Algumas pessoas dizem assim, mas se a gente atualizar essa ideia, dizer que o Jó pensava assim e hoje o mundo não é visto dessa forma, isso mostra que a Bíblia está errada? Não mostra que a Bíblia está errada, é como qualquer teoria científica. Você não pode dizer você não poderia dizer que Newton estava errado, porque no século XX se conheceria um outro tipo de física. Então você nunca diz assim, a ciência do século XIX estava errada com relação a tal coisa. Tá? Você diz assim, aquela ciência está errada, ou seja, em comparação ao hoje, há uma nova teoria, um novo conceito, uma nova ideia de hoje, não a da época dela. A época dela, ela respondeu às demandas da sua época.
E essa cosmologia, era a cosmologia que está em Jó 26:7, responde às demandas da sua época. Ponto. Tá certo? E é isso, porque se nós falarmos que o Jó tinha que explicar, explicou isso na cosmologia moderna, que a Terra estava pairando sobre o vácuo do universo, então ninguém na época do Jó, nem o próprio Jó, entendeu esse texto. Tá certo? Então nós temos que entender o texto dentro do ambiente cognitivo dele. E qual é esse ambiente? Primeiro, nos versos 5 e 6, Jó enfatiza, isso aqui é uma resposta, né, à Bildade, sobre a grandeza de Deus e a crítica que ele faz a Jó, e aí Jó dá essa resposta. Ele pergunta com que palavras, ou com a ajuda de quem profere tais palavras? Verso 4, e de quem é o Espírito que fala em ti? E aí no versos 5 e 6, ele fala coisas interessantes sobre essa cosmologia de Jó, e a qual Deus revela as suas verdades através dela, do entendimento que aqueles homens tinham da natureza da sua época. A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes, não é? Ou os mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante eles e não há coberta para o abismo. Então, que abismo é esse? Que além é esse? Não é? Que águas são essas? Olha, a cosmologia da antiguidade divide o mundo em 3 partes. Uma superior, que são os céus, a terra, não é? Os céus onde habita o Deus, Deus verdadeiro, ou os deuses, não é? A terra, a habitação de todos os animais e os seres humanos, e debaixo da terra, a habitação no mundo dos mortos, a habitação dos mortos, né? O lugar onde os mortos ficam. Tá? E também eles entendiam que esse local era um local escuro, era um lugar empoeirado, né? Com certeza por causa da ideia das sepulturas, dos sepulcros, né? Você coloca um corpo lá, ele vira pó, então toda essa ideia do pó, todos esses conceitos eram conceitos observados por eles, e aí eles faziam essa leitura do mundo dos mortos nesses termos. Mas o mundo subterrâneo, ele menciona a ideia de águas, tá? Que nós já vimos em outros vídeos, que tem a ideia da água e do caos, né? E o mundo subterrâneo é um mundo que eles acreditam dessa forma, que existe um mundo subterrâneo, caótico, e eles conseguiram entender que esse mundo tinha águas, as águas inferiores, as águas de baixo, tá? São mencionadas, por exemplo, no dilúvio. Não temos hoje tempo aqui de discutir sobre isso. Mas por quê? Porque eles viam, né, aquilo que a gente chama de olho d'água, né, a água brotando do solo. Então eles entendiam que debaixo da terra havia um oceano, assim como tinha um outro no céu e um outro na terra. Isso é a cosmologia muito comum, tá? Muito, muito, muito comum dos povos do Antigo Oriente Próximo. Na Babilônia, né, no Egito, então na Suméria. Para vocês terem ideia, o deus Sol, Shamash, na Babilônia, ele aparece, né, sustentando, segurando a terra sobre o caos das águas. Né? Então, essa era a ideia, que ele suspendia, Shamash suspendia a terra. Ele que mantinha a terra suspensa, tá? Sobre esse nada. O nada não é nada no sentido que a gente aplica, mas sobre essa massa desorganizada, caótica. Por quê? Porque para eles a criação ela não é ontológica, ela é funcional. Uma coisa para eles foi criado quando foi organizado. Tem uma função, então foi criado. Não tem uma função, então está em desordem. Essa é a ideia. Mas preste bem atenção. Então ele relaciona o mundo dos mortos, tá? E ele usa algumas palavras interessantes, né? Ele menciona que existem essas águas. Ele fala no verso 6 que o além, que é o Sheol, palavra conhecida, muito usada para sepultura, sepulcro, mundo dos mortos também, tá? E ele faz
uma comparação, um paralelo entre Sheol e Abaddon, palavra muito conhecida também no texto bíblico, né? do Antigo Testamento. No Novo Testamento ele aparece, mas já é com um sentido diferente do que nós vemos no Antigo. Mas ficando no Antigo Testamento, nós vamos ver a palavra como sentido de abismo em Jó 28, 22, tá? Como Provérbios 15, 11, né? Vai aparecer no sentido de destruição. Então nós temos essa palavra Abaddon que lá no capítulo 9 de Apocalipse vai aparecer como a personificação, tá? do mal, né? De um domínio punitivo de Deus. Afinal de contas, a palavra é Abaddon, né? Que em grego é Apolion, o anjo do abismo, ou seja, um símbolo de juízo de Deus. Tá? Esse símbolo não está muito longe, mas também não há uma personificação desse lugar no Antigo Testamento. Então nós temos Abaddon, que é esse termo, aí juntamente no mesmo versículo com Sheol, também reconhecido pelo mundo dos mortos, entende? O que está no versículo 5, então, eles estão mencionando o mundo inferior abaixo da terra, só isso. No verso 7, ele diz que ele estende o norte sobre o vazio, que é o verso que nós queremos entender um pouco melhor. Estou lendo os contextos para a gente tentar lançar um pouco de luz. O verso 7 diz, ele estende o norte sobre o vazio, né? O norte aqui é Zafon, o termo Zafon, que era uma montanha ao norte, né? Alguns comentaristas citam essa montanha como sendo o Monte Cássius ou Al-Laka, né? Um monte na Síria de cerca de 1.800 metros de altitude, que ficava no extremo norte. Então passa a ser essa referência, e aí dizendo que Deus, né? Ele estende sobre o Zafon, esse monte, tá? Ele estende o Zafon sobre o vazio, ou seja, era como, e aí nós devemos lembrar também que o monte é muito usado no Antigo Testamento como uma referência à habitação de Deus. Então é como se ele estivesse dizendo que aquele monte foi estabelecido ali de Deus sobre o vazio, ou seja, o monte estava na terra e a terra está sobre o vazio. E que vazio é esse? As águas, a desorganização, as águas, o caos original que está embaixo da terra. É isso que o texto está dizendo, por isso que ele diz que ele estabelece aquele monte, que pode ser uma referência também ao monte da habitação de Deus, afinal de contas nós estamos falando de um poema, não é? E ele vai mencionar nesse texto que esse monte está então sobre o vazio, tá certo? Sobre o vazio, que é a palavra Tohu, aquela palavra que aparece lá no início da criação de Gênesis 1, 2, quando diz que estava sem forma. Olha que coisa curiosa. Então, esse monte está sobre a terra, tá? Sem forma. Deus estendeu esse monte sobre um local sem forma. Por quê? Porque sem forma não é a terra, o que está debaixo da terra, porque são as águas caóticas. Já falei disso aqui no vídeo sobre Leviatã, né? Então quem procura no canal o vídeo sobre Leviatã e tem um estudo lá sobre isso, tá certo? Então a palavra Tohu, ela aparece como algo vão, 1 Samuel 12, 21, olha, algo vão, algo sem importância, algo vazio, tá? Palavras vãs, por exemplo, ideias vãs, Tohu. Inútil, né? Aparece também dessa forma em Isaías 49, 4. Então, algo que não tem utilidade prática, porque não é funcional. Essa era a ideia de Tohu, tá certo? E aí nós temos exatamente o texto falando sobre isso. Olha o que é que diz no verso 8. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não rasgam debaixo dela, enquanto cobre a face do seu trono, verso 9, e sobre ele estende a sua nuvem. Mas no verso 7, ele está exatamente dando continuidade, falando que essa criação está sobre o vazio e a terra pairando sobre o nada.
E que nada é esse? É essa criação, não é? Inferior, do mundo inferior, aonde não existe organização, porque é um mundo caótico, diferente do mundo da terra e diferente do mundo dos céus, tá certo? Onde os deuses habitam, ou onde Deus, no caso de Jó, habita. A palavra sem forma e vazia, também ela aparece, por exemplo, para mostrar lá em Jeremias 4:23, e aparece na mesma formação que nós encontramos em Gênesis, né? 1:2, quando ele diz que viu a terra estava sem forma e vazia. Quando você lê o capítulo 4 de Jeremias, você percebe que ele está dizendo sobre a desordem, não é? O caos espiritual, o caos, não é? Que Deus está trazendo, e como viviam aquelas pessoas e como Deus está trazendo sobre eles o seu juízo, porque abandonaram a lei de Deus. Então, esse é mais um dos textos daqueles que muita gente gosta de pegar, dá a ele um verniz de ciência, mas o texto tem nada a ver com ciência moderna. Esse texto está falando apenas da terra suspensa sobre aquilo que eles acreditavam que era esse caos que existia das águas primordiais que estavam sob a terra, sob o solo, tá certo? Então, você que gosta de, às vezes, pegar esses textos e tentar criar neles, passar aí uma tinta de modernidade, esqueça disso. Porque você, fazendo isso, você vai aproximar o texto bíblico da aceitação das pessoas de hoje. Muita gente vai dizer, opa, que legal, olha como a Bíblia é um livro científico. Mas você vai estar afastando completamente o texto do seu ambiente cognitivo normal. Você vai estar afastando completamente o texto daquilo que de fato ele diz. Tá certo? Então, tomemos muito cuidado sobre isso. Jó 26:7 não está falando nada de terra suspensa no espaço, mas sim da terra sob as águas do caos original. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude a entender as Escrituras e nos auxilie para que larguemos essa visão tão cientificista que temos por causa da época em que vivemos, né? Do mundo em que vivemos, essa visão tão cientificista de tentar fazer com que tudo tenha validade só porque possui pelo menos algumas gotas de ciência diluídas nela. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dirija e que a cada dia você tenha vontade de estudar mais e se aprofundar nessas questões bíblicas. Fui.